Bom dia, bom dia! Vamos lá na caminhada do homem atrasado. Agora sim no 50º episódio do podcast, que na verdade é o 51º, bem no meio da bagunça, porque eu comecei falando de uma coisa, fui fazer a segunda parte, quando eu vi eu estava falando de outra coisa, e agora eu tô nesse episódio aqui, e eu cogitei pra lá, cogitei pra cá, como que eu ia fazer para poder fazer esse episódio, qual que seria o assunto, para onde que eu ia levar a conversa, e eu decidi que eu vou terminar o que eu comecei no episódio passado, a segunda parte do episódio sobre crescimento horizontal e crescimento vertical, mais sobre crescimento horizontal, né, estudo de casos, vamos chamar assim, eu deixo para o próximo episódio, 51º, que na verdade será o 52º, né, e esse aqui é o 50º episódio. Bom, ufa, vamos lá. Essa semana, eu tô gravando aqui no dia 1º de agosto, já é dia 1º de agosto. Essa semana a gente teve uma despedida melancólica, vamos chamar assim, uma coisa triste aconteceu. Ozzy Osbourne, né, o príncipe das trevas, ele veio a falecer e deixando aí um pouco ainda menor o mundo do heavy metal, do hard rock mundial, né? Eu não sei quanto a vocês, a música do demônio, a música daquilo, disso, daquilo, não sei o que. Nunca foi, sabe? Nunca foi. Se vocês pegarem as letras do Black Sabbath, vocês ficarão impressionados com o tipo de conteúdo de devoção mesmo ao bem da humanidade existe nas músicas do Black Sabbath. Então aquilo que vinha do mestre Ozzy Osbourne era algo preciosíssimo para quem quer o melhor das pessoas e o progresso da humanidade. Só para vocês terem uma ideia, no turnê de despedida, que ele encerrou 15 dias antes do óbito, né? Ele doou 12 milhões de dólares para instituições de caridade, né? Pense isso, é o poder que tem de engajamento dessa pessoa maravilhosa, pessoa fantástica, que infelizmente não está mais entre nós. Mas se você fizer um balanço, a gente fizer um balanço da vida de Ozzy Osbourne, das coisas que ele fez, da vida louca, Ozzy Osbourne, pra mim, ele é o autêntico vida louca. Se vocês pararem pra pensar, ele poderia ter ido muito antes. Então abençoados fomos nós, né? Que pudemos conviver, viver, existir contemporaneamente a um gênio desses que inventou, né, junto com os colegas de banda, o Keith Butler, o Jim Ward e o Tony Iommi, concebeu ali o rock mais dark, né, mais associado aos climas de terror, de gótico, que se espraiaram e deram, inclusive, origem, né? Plantaram a semente para que surgissem outras bandas tão maravilhosas, não quanto, né, o Black Sabbath. É difícil ser tão maravilhoso quanto o Black Sabbath, mas que sim, plantaram a semente que deu origem ao canteiro, onde fecundaram, surgiram tantas outras bandas maravilhosas, como por exemplo, eu vou citar só uma, né, o Iron Maiden. Então assim, meu grande abraço para Ozzy Osbourne, para os fãs. Eu tive até, uma vez eu poderia ter ido a um show do Black Sabbath, mas infelizmente ficou fora do alcance das minhas condições financeiras. E era uma situação que teria sido ótimo eu ir, porque aconteceu no 15 de outubro, bem no dia do meu aniversário. Isso foi há uns 10 anos atrás, quando eles vieram aqui a Belo Horizonte. Infelizmente estava muito aperreado de dinheiro e não deu para ir. É a vida, né? A gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que a gente dá conta de fazer, né? Então vamos falar de RPG, vamos falar um pouco mais sobre essa questão das tendências, do sistema de tendências e como que ele funciona, como que ele não funciona, como que ele deveria funcionar e como que ele não deveria funcionar. Então, eu dei uma repesquisada nos meus alfarrábios, que não tem nada de alfarrábios, porque não tem sabedoria, tem apenas pitaco, né? Então eu dei uma pesquisada nos meus garranchos
nos meus textos escritos na melhor criptografia possível, que é a letra cursiva, que as pessoas estão desaprendendo a fazer, inclusive, quanto mais a ler, aí a gente verifica qual que era a ideia. A ideia é a seguinte, o sistema de tendências que eu estou pensando, ele tem 3 eixos, né? E não é vertical, horizontal e diagonal, não é comprimento, altura e largura, não é pare, olhe e pense também, não é manhã, tarde e noite também, não é passado, presente e futuro, não, é assim, ó, é uma maneira como o personagem vê o mundo. O outro, um dos eixos é a respeito de como que o personagem vê o mundo. Um outro eixo é a maneira como o personagem vê a sociedade. E a outra maneira é como o personagem enxerga a si próprio, tá certo? Então, vamos dizer, a tendência de um personagem, ela se resolve do personagem para o próprio personagem. E ela impacta no mundo, sem que isso tenha de fato uma digamos assim, uma outra, sendo que não seja impossível que haja uma outra leitura, né? Mas para que você defina a tendência do seu personagem, você tem que basear nos valores que você conhece e não em outros valores, né? Porque eu poderia escrever no sistema de regras o que é o que, mas isso é um tanto quanto complicado. Existe até a sugestão, né, de estabelecer o que é o que, mas determinar de fato, aí na sua mesa de jogo, ora bolas, quem vai determinar é você, né? Então eu expliquei bem um dos eixos, eu expliquei o eixo do individualista, universalista e coletivista. Então individualista é o sujeito que quer o bem das coisas para ele, tá? A despeito de querer para os outros. Então, se resolveu para ele, os outros não precisam estar contemplados, vamos dizer assim, né? Então, é o exemplo de alguém que pensa que o mundo não é para todos os povos, né? É o elfo que o mundo é dos elfos, né? Em primeiro lugar dos elfos, em segundo lugar dos elfos, em terceiro lugar dos elfos, em quarto lugar dos elfos. Se tiver um quinto, sexto, sétimo lugar, é dos elfos e dos elfos, né? E o resto do povo que se vire com as sobras, né? E esse seria o sujeito, vamos dizer, coletivista. Ele pensa o conjunto do povo dele, mais um ou outro agregado aqui e ali que contemple, né? E o resto, não, o resto que se lasque. O coletivista, um passo mais para o lado do coletivista, do elitismo, vamos chamar assim, é o individualista. É o sujeito que, é pra mim e para os meus aqui. E se tiver, às vezes, um ou outro que vai fazer por mérito, vai fazer pelo que quer que seja, pode ser para eles também. Mas é pouquinha gente. As coisas não são para todo mundo. As coisas são para quem merece, as coisas são para quem isso e aquilo, né? E o outro extremo disso é o coletivista. É a pessoa que pensa que tudo é para todo mundo o tempo todo, né? Então, essas tendências são visões de mundo que levam o personagem, esse eixo leva o personagem, orienta, conduz, torna razoavelmente previsível, vamos dizer assim, mais ou menos previsível, com 60% a 70% de chance de acerto, vamos chamar assim, a conduta do personagem perante situações desse tipo, tá? Não é uma camisa de força, é uma orientação. Então esse é o primeiro eixo. É o eixo de como o personagem enxerga o mundo. Não como o mundo é, mas como ele acredita que o mundo deveria ser. E por isso, esse é um eixo que impacta, vamos dizer assim, a maneira como o personagem realiza suas escolhas no mundo, numa escala maior, ok? Numa escala média do personagem no cotidiano dele, né? A gente tem o sujeito que é parcimonioso, vamos dizer, que está sempre tentando encontrar um meio termo, tá? Com quem quer que seja, não interessa quem quer que seja, toda vez que chega uma questão para ele resolver, né, que não é uma questão filosófica mundial, feito
o primeiro eixo, né? O primeiro eixo ele é mais filosófico, né? Esse segundo eixo é um eixo mais prático. Ele é um eixo mais ali do dia a dia, né? Do bota pra quebrar, né? Na hora do vamos ver. Como que é que o sujeito age? Ele pode ser uma pessoa parcimoniosa, que é o meio, né? O caminho central desse segundo eixo. Que é aquela pessoa que vai querer ponderar, vai querer sempre buscar um meio termo, vai querer sempre ajudar a resolver as coisas, conciliando, né, questões, etc, 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 etc. Mais pro lado do agir, vamos dizer assim, a gente tem não uma pessoa conciliadora, a gente tem a pessoa assertiva. Ela vai dizer como que vai ser e pronto. Porque ela acredita que ela sabe. Porque ela não crê tanto assim nas instituições, nos poderes estabelecidos, em quem quer que seja. A pessoa, o indivíduo, acredita que ele sabe a resposta das coisas. Então ele não vai esperar ninguém ir lá e decidir, né? Ele vai fazer justiça com as próprias mãos, digamos assim. Ele vai ele mesmo resolver as questões. Fazer justiça com as próprias mãos talvez seja pegar um pouco pesado, mas é um exemplo muito, muito bom, vamos dizer assim, né? Muito concreto, muito direto ao ponto, né? Uma pessoa que, por exemplo, vamos supor, a gente sabe que jogar lixo... Eu tô andando aqui na calçada, aqui no Eldorado, eu tô vendo muito lixo no chão. A gente sabe que jogar lixo no chão não é a postura de alguém bem educado, né? Pois é. Então eu vou usar jogar lixo no chão como sendo uma situação, né? E como que as pessoas dessas tendências... eu tenho que falar da terceira tendência. Desculpa. Então, a terceira tendência desse eixo mais prático é a tendência delegante. É a pessoa que acredita que se as instituições existem é para que elas sejam utilizadas e para que elas cumpram com o seu papel. E se existem esses, vamos dizer, a quem recorrer, então você sempre deve recorrer. É a coisa certa a se fazer, é o que se espera de uma pessoa educada, civilizada e etc e tal. Então, por exemplo, para a situação na qual duas pessoas andando na rua, dois indivíduos andando na rua, um deles joga uma bolinha de papel no chão. A pessoa que é delegante vai chamar as autoridades, entende? A pessoa que é delegante vai chamar a polícia, vai tirar a foto e denunciar, vai tirar a foto da pessoa, do lixo, vai mandar uma mensagem para quem quer que seja e vai denunciar. A pessoa que é mediadora vai conversar com o indivíduo que jogou a bolinha no chão e vai tentar convencê-lo de que aquilo está errado. Se ele conseguir convencê-lo, provavelmente a pessoa que fez o mal feito vai, vamos dizer, não fará novamente e talvez até volte lá, pegue a bolinha e jogue no lixo. Mas se não convencê-lo, não terá, vamos dizer assim, nenhuma consequência nesse sentido. Mas a pessoa se sentirá contemplada porque ela fez o que ela acredita que deveria ser feito, com mais educação ou com menos educação. Ela vai interpelar a pessoa. A pessoa assertiva, ela vai agir no problema. Ela vai pegar a bolinha de papel no chão e vai jogar ela no lixo. Ela não vai esperar que outra pessoa venha resolver, né? Disso a gente pode tirar várias situações, né? E como que é a postura de cada pessoa diante de cada situação. Então uma pessoa que vê um crime ser cometido, ela poderia procurar as autoridades. Se ela for uma pessoa delegante, ela poderia negociar com os bandidos para que eles repensem a ação e devolvam o dinheiro, um tanto quanto ridículo, mas ainda assim possível. E a outra pessoa é a pessoa que entraria e sairia no braço com os bandidos e tomaria deles aquilo que eles roubaram, tá certo? Então são esses três tipos de postura. Existe alguém, gente, vamos lá, vamos falar um pouco desse eixo. Existe alguém que nunca tomou a justiça pelas próprias mãos, nunca fez, vamos dizer, entre aspas, o que seria certo?
né? Existe alguém que nunca fez? Não, não existe, né? Existe alguém que nunca quis e nunca mediou uma situação com maior ou menor grau de sucesso? Não, também não existe. Existe alguém que nunca insistiu muito, nunca procurou a justiça para resolver um problema? Não, também não existe. Só que cada um de nós é mais propenso a tomar um ou outro curso de ação, né? Então, por exemplo, a gente pode ter que uma pessoa, ela é mais assertiva, ela tornou-se mais assertiva, justamente porque ela já experimentou os outros 2 cursos de ação e não deu resultado. Ou ela pode ser mais parcimoniosa, justamente porque ela também já tomou os outros 2 cursos de ação e na medida dela, não deu muito resultado. E ela pode ser uma pessoa também delegante, justamente porque ela já tomou os outros 2 cursos de ação e na história dela, na experiência dela, também não deu muito resultado. Não importa o caminho pelo qual seu personagem chegou a se tornar mais delegante, mais assertivo, mais mediador. Não, mediativo, sei lá. O que importa é a maneira, importa que ele é, entendeu? É que ele é daquele jeito. A justificativa é sua, o personagem é seu. Quer escrever histórico do personagem? Pronto. Escreve 20 páginas a respeito de por que ele não crê mais na justiça e por que ele não perde mais tempo conversando com ninguém, ele chega e age. Faz isso. Entende? Não precisa preocupar com níveis, tá vendo? Olha a progressão horizontal associada às tendências, que coisa maravilhosa. Você não precisa justificar XP, você justifica postura, conduta, né? Então a gente já falou da tendência enquanto visão de mundo, da tendência enquanto visão de sociedade. Não, é claro que a pessoa que é mais delegante, ela acredita que todo mundo deveria ser. E a pessoa que é mais assertiva acredita que todo mundo deveria ser. Se não o tempo todo, pelo menos naquele contexto e etc e tal, né? E o mesmo vale para a pessoa mediadora, o famoso conversando a gente se entende, né? Pois é. E o terceiro tipo de tendência, o terceiro eixo de tendência é o eixo mais intimista, é o eixo do indivíduo com ele mesmo. Então, você tem um sujeito que ele é protagonista, você tem um sujeito que é coadjuvante, e você tem um sujeito que é anônimo, né? Então, o sujeito que é protagonista, ele acha que tudo é com ele, ele é a razão das coisas, ele é o principal, ele é que tem que ser o chosen one, né? Ele é o cara que vai na frente, ele é o cara que lidera, ele é o cara que carrega o estandarte, ele é o cara que canta, ele é o cara que dá a última palavra, que aparece na foto, na pintura, né, nesse caso, e etc, etc, etc. Ele é o sujeito. Vocação, qualquer razão que seja, vocação, treinamento, preparo, estudo, uma profecia, não sei o que, ele é o sujeito que, no fim das contas, é que está na frente das coisas, ele é que lidera. Seja isso para ele um fardo, seja isso para ele um prazer, mas é o que ele faz, ele lidera. Existe o outro sujeito que é o coadjuvante. Ele até poderia liderar, mas não é o que ele quer, não é o que ele se sente mais confortável fazendo. Ele quer saber de estar envolvido com coisas sérias, ser conhecido por isso, mas ele não quer liderar nada. Se tiver que liderar, ele lidera, mas não é o que ele quer fazer, né? Ele quer aconselhar, porque ele acredita que existam pessoas que são mais capazes que ele e que, na verdade, quem lidera não lidera tanto assim, só lidera a partir das informações que recebe. E geralmente são justamente esses coadjuvantes que dão as informações para quem lidera poder tomar as decisões, tá certo? Então, você tem esse outro conjunto de pessoas que vê o líder, mas não se importa tanto com a figura do líder, se importa muito com a figura de quem influencia, colabora ou até mesmo ilude, manipula aquele que está no poder, na evidência, vamos chamar assim, né? Então você veja, você pode ter, claro, você tem o anônimo, é aquele sujeito que
ele até pode resolver os trem, mas ele não quer ganhar fama nem notoriedade a respeito disso. Ele não quer participar de uma estrutura, ele não quer criar uma guilda, ele não quer liderar um exército, ele não quer nem ser o secretário, o subsecretário, o terceiro, quarto, quinto assessor de não sei quem, não. Ele só quer levar uma vida reclusa, quieta, anônima. Ele não quer saber de ser conhecido pelos feitos dele ou o que quer que seja. Ainda que se criem mitos, né, histórias e lendas a respeito da atuação de uma figura misteriosa, ele nunca vai querer que essa figura misteriosa seja identificada como sendo ele. Ele nunca vai querer que essa identidade secreta seja revelada. Então você tem o quê? Um sujeito que é aquele que quer aparecer mesmo. Ele quer ser o vocalista da banda de heavy metal, vamos dizer assim. Ele é o Ozzy, né? Aí você tem o Geezer Butler, que é o baterista, que é o coadjuvante, vamos chamar assim. E você tem as figuras anônimas, como por exemplo, e ela foi anônima durante muito tempo, a esposa do Ozzy, a Sharon, né? Ela manteve aquele cara funcionando, velho. Você imagina, velho, o que era manter o Ozzy Osbourne funcionando, tirando ele da cadeia e tudo mais. Pois é, ela, em princípio, não aparece. Ela não faz parte da banda, não compõe, né, nem nada. Mas ela é aquela pessoa super ativa que sem ela, muito provavelmente, o líder e os coadjuvantes não teriam tido nem a metade, nem um décimo do sucesso que tiveram. Só que ela não tá aí pra ser reconhecida, aclamada, nem nada. Ela leva a vidinha dela, tranquila, né? Até onde você consegue, né? Ser a esposa do sujeito. E não é que ela não tem outros méritos, viu, gente? É só que quando a gente tá falando de um cara que é tipo o príncipe das trevas, The Prince of Darkness, né? E liderou o heavy metal aí no mundo durante meio século, fica difícil você ter uma função, vamos dizer assim, um trabalho, né, que se equivalha a isso. Dentro do heavy metal não tem ninguém. Não tem ninguém. Eu vou comprar a briga, dane-se, quero nem saber. Não tem ninguém no heavy metal que foi tão grande quanto o Ozzy, tá certo? Artista ou colaborador, ou o que quer que seja, ou músico, ou técnico de som e tudo. Dane-se, não adianta. Não tem ninguém, a gente perdeu o cara, eu tô triste por isso. Enfim, dentro desses 3 eixos, que cada um tem 3 opções, o que a gente tem são 27 tipos de tendências possíveis. Então você pode ter e mais importante, você pode ter o uso heróico, né, ou vilanesco disso tudo. Você pode ser um herói anônimo, ou você pode ser um bandido anônimo, ou você pode ser só um anônimo mesmo, você pode ser só uma pessoa anônima. Você pode ser um protagonista que quer liderar as pessoas para um lugar infinitamente melhor, e você seria, por exemplo, o sujeito protagonista, assertivo e universalista. Ou você pode ser um protagonista assertivo também e individualista, que só quer saber de fato de tirar o melhor para você. Vamos? É o engenheiro da Bahia. Nós dois temos os mesmos defeitos. Kiral que vai gostar. Aí, Kiral, esse aí é pra você, ó. Esse cara chegou aqui hoje. Hoje é dia 1º, não tem dinheiro no bolso, como é que ajuda o cara? Não tem jeito. Enfim, você pode ter esses 2 protagonistas, então, os 2 assertivos, um universalista e o outro individualista, de maneira que os 2 podem querer orientar a sociedade para um lado melhor ou pior, sem que isso interfira de fato no que são as tendências deles, tá certo? Porque eu não acredito, de novo, que bem e mal esteja ali no core de ninguém, nem em termos de fantasia. O que a gente tem são indivíduos que bambeiam, oscilam entre uma situação e outra. Nossa, peguei a contracorrente no metrô aqui, ó. Eu tô subindo e a galera tá descendo. Então, gente, esses são os 3 eixos de organização das tendências no meu cenário.
E é a partir deles que eu vou pensar as aventuras e os desafios que serão propostos para aqueles que se interessarem em estudá-lo, jogá-lo, comprá-lo, financiá-lo e divulgá-lo. É um conjunto de tendências bem diferente do que o RPG geralmente postula, né? Por quê? Porque a tendência, tradicionalmente, ela quer pautar o tipo de jogo que você tem. Se o que você tem é um jogo de fantasia heróica, faz muito sentido que o seu padrão de tendências queira separar os bons dos maus, os ordeiros dos caóticos, os neutros e tudo mais. Só que o meu estilo de jogo não quer pautar isso. Ele quer pautar a saga de seu personagem num mundo de fantasia. Então, pra mim, importa muito mais a maneira como seu personagem quer que o mundo de fantasia seja, o ideal dele, né, com relação ao mundo de fantasia, como que ele interage localmente com aquilo que está no alcance do braço, dos olhos, da voz dele, e como que ele se vê inserido no contexto desse mundo de fantasia. Por isso eu elaborei esses 3 eixos. Eu espero que vocês gostem. Esse foi o 50º episódio, e se eu pudesse, aqui agora, eu tocaria uma música, incluiria no podcast uma música chamada Orchid, do álbum Master of Reality, do Black Sabbath, que inclusive é uma música instrumental, né? E não nos daria o primor de ouvir a voz do Ozzy Osbourne, mas é isso, daqui pra frente, uma vez que ele está falecido, nós não teremos mais como ouvi-lo em pessoa, digamos assim. Então é isso, Orchid, Black Sabbath, do álbum Master of Reality. Recomendo para todo mundo. Um grande abraço. Tenham todos uma ótima semana, para quem está ouvindo o podcast no dia do lançamento. E no próximo episódio eu prometo que eu retomo sobre a evolução horizontal de personagens. Estação Cidade Industrial. Até.